Secomcast de hoje vai falar de um tema que, por mais que vamos dizer, notório, visível, presente, está no nosso cotidiano, nem sempre ele é discutido, nem sempre é tema de uma reflexão mais profunda. A sociedade brasileira está envelhecendo. Em um censo de 2023, quando o IBGE levantou a quantidade de brasileiros com mais de 60 anos, eram praticamente 12%. Daqui mais ou menos 25 anos, 2050, pelo menos 2/3 dos brasileiros terão passado a casa dos 50, 55 anos. No prédio onde eu moro, talvez no prédio onde você mora, no lugar, no bairro onde você vive, é notório, as pessoas estão envelhecendo. Sabemos lidar com isso nos ambientes, nos espaços urbanos, sabemos lidar com isso no cotidiano, nas empresas. O Secomcast de hoje tem a honra de falar com Carol Camotti. Bom, a Carol está à frente, ela é gestora do grupo Estar Bem. O Estar Bem está se transformando, inclusive, numa franquia, que é uma coisa importante. E ela também é uma facilitadora do projeto Café com a Morte. Olha que coisa engraçada, né? A gente falar de morte é uma coisa interessante, café nunca se pensa nisso, mas quem vai falar sobre isso é a Carol. Carol, antes de qualquer coisa, obrigado por aceitar o meu convite. Imagina, eu que agradeço, professor. Posso chamar de professor? Pode chamar, a Carol também foi minha aluna. Fui aluna. 2 vezes. Tá? Mas vamos lá, Carol. Você está trabalhando numa área que cada vez mais vai ser essencial. As áreas que lidam com pessoas da terceira idade serão cada vez mais relevantes. Os espaços, calculo eu, devam ser cada vez mais relevantes às pessoas da terceira idade. A grande questão estamos envelhecendo como envelhecer bem e até onde o ambiente conta para isso, Carol? Nossa, é um desafio enorme a gente pensar nisso, né? Porque se a gente for levar em conta, a gente costuma colocar as pessoas dentro de uma caixinha, e aí nós falamos dos idosos, mas os idosos a gente tem que lembrar que foram pessoas, e cada um gostava de uma coisa. E aí, que tipo de espaço seria esse para que houvesse uma convivência maior? Como que a gente vai estruturar isso com a sociedade, com as pessoas? Como que nós vamos acolher, nós empresários vamos acolher essas pessoas dentro das nossas empresas? Porque não vai existir mais gente para trabalhar, por exemplo, né? Da mesma forma que nos prédios precisam ser repensados os espaços. E aí a gente tem que trazer esse assunto em pauta, só que é tão proibido falar sobre o café com a morte, sobre envelhecimento, que ninguém quer falar sobre isso. Por que será? Aí tem uma coisa que você colocou, que é envelhecer. Envelhecer, eu já li alguns textos sobre essas questões que me interessam razoavelmente, porque eu tenho meus pais, né, da Sim. terceira idade. Eu estou quase, né, chegando perto disso cada vez mais. E ao mesmo tempo você pensa, envelhecer é diferente para cada um. O envelhecer aí tem o envelhecer cronológico. Sim. Passamos de uma certa idade. Uns 60 mais. Tá. Para outros, envelhecer é a condição, o estado de espírito, a capacidade física. Isso. Né? E tem gente que envelheceu enquanto percepção de si mesmo, né? A capacidade de se compreender ou não. Na tua opinião, qual desses envelhecimentos, ou qual envelhecimento existe de fato? O que é envelhecer para uma pessoa que vive, estuda, trabalha nisso? Veja bem, há uns 2 meses atrás, estava dando uma palestra para uma universidade e estava contando para os alunos, devia ter uns 300 alunos, eram várias faculdades juntas, vários cursos juntos, né? E estava contando para eles que eu trabalho com isso todos os dias e que eu não me vejo envelhecer também. É tão difícil se ver na condição de dependência, né? Porque existe o envelhecer cronológico, só que aí dentro desse 60 mais, 70 mais, 80 mais, o quanto de autonomia eu vou perder, o que eu vou precisar deixar de fazer, será que eu vou precisar de uma cuidadora para cuidar de mim? Você acha que eu me enxergo com alguém me ajudando? Eu dei esse exemplo lá, eu falei para eles, eu queria fazer uma cirurgia plástica. Quando eu descobri que alguém ia ter que escovar os meus dentes, eu desisti. Por quê? Qual Porque a grande gente questão? não se vê sendo cuidado por outra pessoa. É nosso corpo sagrado, né? Que ninguém pode mexer. Só que isso é uma coisa que a gente vai precisar trabalhar, né? Porque nós vamos envelhecer. Eu sou da geração que vai viver 90 anos, sem fazer muito esforço. A medicina avançou bastante e nós vamos passar por algum cenário de dependência. E a média, isso já tem um tempo, a média de dependência no final da vida era de 4 anos. Eu tenho paciente que está com a gente na assistência domiciliar há 10 anos. Trabalho com isso há 13. Né? Então, pessoas que precisam de cuidados
e vão precisar de um apoio humano, né? Tá, no teu trabalho, você encontra pessoas que têm uma grande dependência de outras. Sim. Pessoas que são mais independentes, né? E Agora pessoas tem. com a mesma idade que são completamente opostos, um extremamente dependente, o outro extremamente independente. Exatamente. Lidar é diferente dependendo de com quem você lida isso. Exato. Depende do próprio corpo, depende de como essa pessoa se cuidou. Às vezes aquela pessoa se cuidou uma vida inteira e ainda fica dependente lá no final. A gente escuta aqueles comentários, tá vendo? Por isso que eu fumo, porque eu bebo, porque daí chega lá no final, tá todo mundo Isso é bem igual. legal. E aí, como é que é isso? Acontece muito? Acontece, né? Eu digo assim, que Um, sou da um área que da saúde. fuma, um que bebe, chega aos 80, Ótimo, legal. E o outro lá excelente. sempre se cuidou, nunca quis fazer isso. Aí vem um AVC ou vem uma demência É, e aí acaba desconstruindo toda aquela ideia da aham, saúde, né? Então coisa as louca. pessoas envelhecem de É. formas diferentes e a gente não está preparado nem para um caso nem para outro. A verdade é que ninguém está se vendo envelhecer. A gente não está preparado e as pessoas também não, porque não sei, eu assisti um filme uma vez que reproduz muito o que a gente chama do cotidiano das famílias, né, no Uhum, Brasil. E eu me inspiro muito porque eu lembro que a minha avó tinha muito isso. De que, vamos pegar a geração da minha avó, da sua avó, apesar que você é bem mais nova que eu, né? não muito, não muito. Da sua bisavó, Uhum, a ideia era sempre terá um filho que vai ficar com a gente até o fim. uhum. Quase sempre uma família grande, 6, 7, 8 filhos. Uma filha quase sempre vai acolher o pai Aceita. e a mãe Uhum. e os acompanhará até o fim. Você tem no Rio Grande do Sul, numa região de Vinhedo, chamado Minorato. O filho mais novo, o último a sair de casa, deve cuidar dos pais até o fim e receberá dos pais a herança para poder cuidar disso. Uhum. Então, é uma espécie de regra criada da aposentadoria, Sim. de quem vai ser o cuidador, que era quase sempre alguém da própria família. No prédio onde eu moro, eu vejo muitas pessoas na terceira idade, 70, 75, 80, 85, estão sozinhas. Sim. Algumas casadas, mas os filhos vêm de vez em quando e percebo, eles não terão ninguém para cuidar deles. Sim. Eu costumo dizer que envelhecer custa caro e a gente não tem planejamento para muita coisa, muito menos para o financeiro. É do brasileiro não se planejar, concorda? Uhum. E aí essa história da aposentadoria, do INSS, que está tudo furado, que, né, é o primeiro onde o governo acaba pegando o dinheiro quando precisa, mas eu não concordo, sabe? Eu acho que ainda tem muito dinheiro lá para ser feita a gestão disso. Mas eu sou de uma geração, de novo, que as pessoas vão se aposentar aí com um salário bom, para ser bom hoje, levando em conta uns R$ 2.500. Não paga. Não paga o nosso plano de saúde, não paga nem as medicações. Né? Eu tenho uma avó de 84, vai fazer 85 agora em outubro. De remédio a gente gasta 1.600. Né? Meus pais, a média é mais ou menos essa. Então, o que vai ser de nós em relação à falta de preparo, né? Não só do próprio corpo, mas pensando no financeiro. E você já tem filhos, né, professor? Tenho. O mais novo deles tem 21 anos, Ah eles lá. estão mais com a gente. E aí eu te pergunto, você quer dar trabalho para algum deles? Não. E calculo que eles também não estão preparados para que eu dê. Então, mas vai dar, né? Por isso que a gente tem que ser um idoso bacana, bem legal, porque se for uma mala sem alça, ninguém vai cuidar da Ninguém, gente, ninguém quer não. trazer problemas para casa e tal. Não, eu não quero dar trabalho, só que infelizmente não é opcional, é o que a gente está conversando agora, né? Às vezes eu me cuidei uma vida inteira, atividade física, alimentação, etc, e chega lá no final, aparece uma doença inesperada, e aí a A dependência gente tem chega. que preparar os ambientes, os lugares, as pessoas que estão à nossa volta, porque muitas vezes os idosos estão aí, eles estão vivendo a vida deles, alguns deles com autonomia, alguns deles morando na própria casa, no próprio apartamento. E a gente tem hoje uma adaptação razoavelmente grande em relação ao passado, mas não ideal, longe do ideal, e você cria ambientes adequados para isso. Como vai ser esse envelhecer em relação a quem está em volta? Eu acho que uma rede de apoio é importante. Você estava me contando que tem um vizinho que É, acionou a rede de apoio. isso. A gente precisa ter realmente uma rede de apoio, né? Porque às vezes essa pessoa não precisa de um cuidador o tempo todo, mas se tiver alguém para dar uma olhadinha, vai falar se está tudo bem ou se não está. Eu tenho uma paciente nossa da Estar Bem, que ela mora num prédio desses condomínios que tem vários predinhos e ela mora no térreo, de frente para a portaria. Falei, gente, como eu não pensei nisso antes? Eu Ideal. preciso comprar um apartamento no térreo de frente para a portaria. Porque se tiver qualquer problema, eu posso acionar o porteiro que está ali, Aham. né? Então, pensando estrategicamente, nós precisamos de apoio, sim, de uma rede de vizinhos, um filho morando perto, na minha opinião, que na minha casa sempre foi assim,
né? O idoso ele tem uma qualidade de vida muito maior em questões de segurança, e aí a gente está falando... Quando você fala morar perto, é morar na mesma cidade, morar no mesmo bairro? Morar perto no mesmo bairro mesmo. Eu morei de frente para o meu tio, que faleceu tem 2 anos e alguma coisinha, e na frente da casa dele, a vida inteira. Então, assim, ele tinha muita segurança. Numa época que ele ficou sozinho, morando ele, essa minha avó, de 85, ele estava extremamente inseguro, começando a ter episódios até de alucinações. De ver coisas, de repente ver o medo. Barulho, medo. E aí eu me casei e fui morar na frente novamente, na mesma casa. Escolha sua, morar na frente. Escolha minha. Se acalmou tudo. Mas isso é porque é você que escolhe, Carol, porque você vem de uma geração, como você falou, pô, viver 90 anos, tranquilo. Na ativa até quando? A gente pensa, tudo bem, eu posso ver 90 anos, eu penso, pelo menos por mim, que eu poderia estar na ativa até os 75. Ainda posso fazer muita coisa e tal, mas vai chegar uma hora em que, por mais que eu queira, certas coisas que eu faço hoje, não vou fazer mais. Sim. E eu tenho que me preparar para isso. E quando eu penso em me preparar para esses 75, já coloquei esse teto para mim, 75. Espero que vá mais longe. Mas, objetivamente, eu sei que eu vou ter que ter uma rede de apoio, uma relação de pessoas em volta. Só que eu também tenho que ter pessoas que saibam lidar comigo também. Né? Por mais que... E tem conflitos de geração aí. Tem. Né? Essa é uma escolha que a Carol fez de morar na frente do tio, o tio com mais idade. É uma escolha que boa parte das pessoas não fariam. Como é que é uma geração cada vez mais voltada em si, chamar de autocentrada, não generalizando, com pessoas que precisam do seu apoio e ser notadas, que é aquela pessoa que precisa ser, como você faz no teu trabalho, vistas, cuidadas, escutadas de verdade, observadas de verdade. Eu acho que é uma geração que não pensa nisso, né? Eu vejo pela minha rede de convívio. Na verdade, eu tive a possibilidade de conviver com os meus bisavós uma vida inteira. Eu morei nessa casa agora que eu me mudei, mas eu morei nessa casa desde que eu nasci. Depois eu voltei a morar lá. Então você viu sua família crescendo, todo mundo ali vizinho mesmo, né? E isso me proporcionou uma habilidade de lidar com pessoas mais velhas. E eu gosto, né? A minha filha fala assim, nossa, mamãe, você não pode ver um velhinho, né? Que você já fica conversando. Eu falo, adoro. Qual o grande barato da pessoa de terceira idade? Muito legal. Tem sempre alguma coisa para contar. Esses dias eu fui no neurologista, um senhor sentou do meu lado, mas nós batemos um papo super bacana e você vê que eles estão ávidos por conversar, né? Porque essa intergeracionalidade, ela não existe, né? Veja bem esses adolescentes de hoje em dia, como que eles vão lidar com pessoas envelhecidas se eles não conseguem dar um lugar no ônibus, professor? Ou sair do celular e ficar o tempo todo no celular. A gente está muito... É um câncer isso aqui, né? A gente precisa diminuir, com certeza. Eu às vezes fico preocupado com isso. E eu também, nossa, tem dia que eu falo, meu Deus, eu preciso desintoxicar disso aqui, porque a minha vida está aqui, né? Sabe que o meu pai tem ficado invocado com essas coisas, né? Meu pai, com todos os limites que tem, mas ele tem ficado no computador, celular e tal. Isso pro idoso, para pessoa da terceira, é uma boa, é legal. Eu acho que sim, né? Não deixa de ser uma rede de entretenimento. Eu falo, às vezes eu escuto muita crítica em relação a isso, né? Porque na minha casa não tem televisão, por exemplo. E aí a gente acaba ficando um pouco mais no celular. Mas antigamente, você lembra que a gente sentava no sofá, todo mundo não podia abrir a boca para escutar a novela? Eu lembro televisão, tudo ali. Nossa, não podia abrir a boca na minha casa. Daí sentava. Meu pai, minha mãe, minha avó, todo mundo, meu tio ali, todo mundo. Mas ninguém podia conversar. Mas era uma televisão com poucos canais, temos que socializar a televisão, né? De tal e tal hora um assiste, ou tem horário que todos assistiam. Exatamente. Então vai mudando um pouco a configuração, né? Mas eu acho bacana, porque não deixa de ser uma forma de interação, né? Pode conversar com os netos, é a forma que está todo mundo se comunicando, né? No prédio onde eu moro, Carol, e eu queria conversar com você se isso é uma tendência, eu percebo que as pessoas de mais idade se aproximam das pessoas de mais idade. Eu vou te dar um exemplo prático. Tem uma senhora na frente do meu andar mesmo, ela fica de prédio, a porta do apartamento dela fica de frente para o meu. E volta e meia, ela está lá no prédio há pouco tempo, acho que menos de um ano, e ela foi criando uma rede de relações muito próximas com outras pessoas. Então quase sempre eu entro no elevador, eu estou indo para o térreo ou para a garagem, e ela às vezes está subindo. Né? E é engraçado porque ela entra, ela me espera descer até a garagem, depois ela sobe de novo. Né? E ela está sempre indo visitar uma amiga, uma rede de amigas. Aí você fala, pô, então a gente quando vai, por exemplo, locar um apartamento e é da terceira idade, ou a gente gostaria que os nossos pais ficassem num lugar mais seguro, morando num apartamento, é necessário olhar o ambiente em volta, e se tiver pessoas da terceira idade, é mais legal? Ou não? A gente deveria também incentivar de que as pessoas mais jovens tivesse uma convivência mais legal. Porque essa coisa do condomínio de idoso, por exemplo, eu sou meio assim, sabe? Então eu não gosto muito. Tá, mas me fala um pouco disso aí.
Eu penso assim, precisa ser estimulada essa convivência, né? Nós estávamos conversando sobre espaços. Espaços, tá, mas o que é um espaço de convivência? Como nós vamos proporcionar essa conexão? Né? Porque às vezes eu sou uma arquiteta maravilhosa e eu tenho uma ideia, nossa, fantástica. E aí vai, investe, gasta uma grana e os idosos não convivem ali, né? Então a gente precisa ouvir um pouco mais. A gente precisa fazer rodas de conversa. É isso que eu tenho proposto. Rodas de conversa, que legal. Como é que Roda é? de conversa com os idosos. Eu tenho proposto isso no Secov, inclusive. Né? Nós vamos fazer um piloto no condomínio de uma das síndicas lá, que estava na palestra que eu dei, para a gente sentar e ouvir o que realmente essas pessoas querem, o que elas precisam. Que bacana. Entende? Porque não sou eu que tenho que saber, e nem você, e nem o arquiteto, muito menos o Elas. arquiteto. Claro. A gente se surpreenderia, Carol, você que tem colocar eles para conversar e perguntar do que vocês precisam, o que vocês querem, como é que seria? Ó, você quer ver uma coisa simples que você me Claro. relatou? A horta da sua mãe? Isso, minha mãe tem uma horta. Deixa Eles eu explicar para o amam. nosso. Minha mãe mora numa casa e tem um terreno do lado, que é deles também. Eles fizeram uma horta e ela passa lá boa parte do dia. Não. Então, e acho que é um espaço que talvez funcionaria, mas tem que ouvir os moradores do prédio. Não adianta a gente ter ideias mirabolantes lindas e construir espaços maravilhosos, né? Enquanto que os apartamentos continuam tendo as portas de 60 centímetros, onde não passa Você, como a mulher, cadeira vai de me entender banho. muito bem, né? Não porque mulheres e homens têm diferenças em si, mas porque você vivencia isso. É muito difícil ouvir homens falando de mulheres, é muito difícil ouvir jovens falando de idosos. Eles às vezes olham para assim, quem é você para entender o que eu preciso? Você não vivencia o que eu vivencio para entender o que eu realmente quero, é isso? O idoso pensando assim? Pensando assim, os jovens, o arquiteto, todo esse pessoal novo diz que Ah, a terceira idade é sim, isso e aquilo, mas ninguém perguntou para mim que sou da terceira sim. idade. Exatamente. E aí vem todas essas nomenclaturas, né? A gente tem um medo de falar que é velho, né? E eu escutei isso dentro do nosso segmento ali, de outros profissionais, falando que, não pode falar velho. Pode falar velho. O invés de bonito é o quê? Feio, né? O invés de novo. É velho, gente. É que a nossa cultura tem uma cultura de descarte. O que a gente faz com um sapato velho? A gente joga fora. Então a gente precisa alimentar esses espaços, esses locais, rodas de conversa, né, para que a gente possa realmente falar sobre esse assunto e trazer à tona. É bacana conversar com um vizinho idoso. De O repente, velho está ficando mais interessante, ele tem que. tá ficando mais interessante. A gente, essa coisa de que velho é teimoso, de que velho é ranzinza, não é uma verdade, né? A gente sempre foi teimoso, Isso é a gente só vai estereótipo. piorar, né? Isso é Estereótipo. estereótipo. A gente só vai piorar as características que a gente estava péssimo, a gente vai ficar pior ainda, né? Então a gente precisa trabalhar essas questões internamente, a resiliência, do quanto eu estou preparado também para ter uma conversa com uma pessoa jovem. Se eu sou velho da relação, eu tenho que estar preparado para escutar o jovem também, né? Precisa ser uma troca, não só palestra, né, do idoso, que ninguém vai querer fazer isso. Uhum. Mas onde é que está o ponto de encontro? Como é que a gente desperta nas pessoas a possibilidade de conversar, né? Eu Uhum. acho um desafio bastante grande. Agora, quando a gente pensa em conversar, o grande desafio da convivência com o idoso, para muitas pessoas, é ficar sem assunto. Uhum. Né? E eu percebo que os idosos realmente gostam, as pessoas mais velhas gostam de conversar. Eu converso muito com a minha mãe, por exemplo, é coisa, né, de professor, historiador, ciência social. Eu fico muito conversando com ela sobre a vida que ela levou, as coisas que Aham. ela fez. Às vezes tem uma tia minha que faz tempo que eu não vejo, e eu pergunto, mãe, a tia fulano de tal, onde ela tá? Aquela amiga da senhora, quando a senhora era mais nova, eu lembro que a senhora tinha uma amiga, fulana, filho dela, a gente fica, né, relembrando isso. Legal. Que é uma coisa que eu gosto, né? Meu pai, até um tempo atrás, eu falava das viagens que ele fazia, e a gente lembrava, tal. Algumas que eu fiz com ele, inclusive, a gente Uhum. lembrava disso. E isso é interessante, mas veja, é o assunto deles, é falar deles, né? Sim. E para isso a gente tem que, às vezes, olhar para eles e dar a eles a oportunidade de falar, né? Uhum. Nessa relação que a gente está estabelecendo nos ambientes, nos espaços, às vezes você fica lá, dois idosos sozinhos, né? Uhum. Tá faltando mais alguém ali, ou eles se bastam? Na conversa que eles estabelecem com as pessoas em volta, nem sempre eles têm a mesma proatividade para reivindicar, expressar o que pensam, o que querem, não conhecem de tecnologia, temem às vezes a própria tecnologia, ou às vezes são vítimas Uhum. da internet, do mundo digital. Sim, meu Deus, como Como está é que grave. você lida com isso? Eles têm a sociedade muda de valores rapidamente, eles têm os valores deles, mas eles estão ali convivendo com você. Exatamente. É um desafio. Não tem essa resposta para te dar, não. Não tem essa resposta. Mas tem um começo para isso ficar bem, Carol? Eu acho que o começo é abrir o espaço, né? É abrir o espaço.
é ter a oportunidade. Ó, eu enfrento isso com a minha filha, que tem 12 anos, com a minha avó de 85. Dificilmente existe uma convivência. Elas não conseguem conversar, mas também foi um vínculo que talvez não tenha sido construído de uma maneira muito Como foi positiva. nós criados com os nossos avós. Exato, né? Então, existia um vínculo muito maior com esse meu tio-avô que faleceu. Minha filha chamava ele de bisotio. Então, com ele existia um vínculo maior. Com a minha avó já não tem essa conexão, né? Com ele havia, construiu-se isso ao longo dos anos, Pela proximidade. pela proximidade. Porque eu lembro assim, não sei se você fazia isso na tua juventude, na tua infância, visitar a casa do vô e da avó. Uhum. Meu avô tinha um sítio, ir no sítio do vô. Ah, que delícia, né? Era Hoje em dia não delícia. tem mais isso. Minha avó viveu no fundo da casa, minha avó, mãe do meu pai, viveu no fundo da casa nossa durante décadas, Aham. desde quando eu tinha nascido. E se criou um vínculo. A gente perdeu isso, Carol. Perdeu, né? Perdeu. Hoje em dia ninguém mais quer. É aquela história, eu não quero dar trabalho. Minha mãe, por exemplo, jamais moraria comigo, né? Jamais moraria comigo. Então, se for da escolha dela, né? Agora, se eu não tiver escolha, mas, por exemplo, a minha avó mora nos fundos da casa da minha mãe hoje. Então sua mãe se sente bem cuidando da mãe dela, Se sente bem cuidando da mãe dela. mas ela não se sentiria bem da filha cuidando dela. Não. Exatamente. Ela teve uma preparação para ter que cuidar da mãe. Então, eu não vejo isso como uma preparação Como é também, que é não. isso, É uma Carol? escolha, Legal. né? Tocamos num ponto polêmico. Me Eu explica. vejo que é uma escolha. Você veja que a minha tia, irmã da minha mãe, sempre foi mais próxima da minha avó. E a gente achava que toda a vida, depois que o bisotio falecesse, a minha avó iria morar com a minha tia. Ela não quis, ela quis ficar com a minha mãe. É de cada um, então. De cada um. E aí a escolha do filho, né? Porque assim, existe uma configuração da sociedade também. O que que acontece? São em 3 irmãos. Minha mãe vem de uma família pequena para a época dela, né? Minha avó, por parte de pai, teve 10 filhos. A minha avó, por parte de mãe, só 3. Então tem o mais novo, que é homem, e as duas, a minha mãe é mais velha, e tem a minha tia do meio, que era essa que estava mais próxima, né? Só que as coisas mudaram. As coisas mudaram, ela não quis mais, talvez por segurança, ela acabou ficando ali. E a minha mãe é a única que é divorciada e sozinha, né? Ah, talvez seja isso? Isso. Na sociedade se constrói. Existem artigos publicados, científicos, falando sobre isso. Tá, então, Né? Que ou é a filha solteira, ou é a filha viúva, ou é a divorciada que está sozinha e acaba acolhendo o pai. Ou seja, a mulher acaba por não casar novamente, tendo a mãe como o destino, que também não é uma coisa que deve acontecer com as próximas gerações. Não deve. Não deve, mas vai ter que acontecer, né? A hora da dependência. Então a emancipação da mulher, não estou dizendo que isso é ruim, não estou dizendo que isso é ruim, ela vai acabar, de certa maneira, afastando essa coisa de ter alguém que cuide da terceira idade. A mulher não terá mais esse projeto de vida. De vida de cuidado? De cuidado, por exemplo. Eu acho que vai ter que cuidar, professor, porque pensa bem, ficou doente, não tem o que fazer. Ó, minha avó caiu essa semana passada. Pergunta se ela quer cuidador. Eu tenho 50 cuidadores trabalhando para mim. Ela não quer. Não, ela quer a minha mãe. Mas no dia de dormir no hospital, eu falei, ó, o negócio é o seguinte, Maria Júlia tem uma apresentação do Street e hoje minha mãe vai comigo, tá? Eu tô mandando uma cuidadora pra ficar. Aí ela fica. Aí tem que ficar, né? Porque não tem opção. Tá, vamos pegar a Starbank que você está à frente, Sim. tá? E vamos pegar a questão dos condomínios. Sim. Nem todo mundo tem uma mãe que cuida. Nem todo mundo tem uma filha que cuida. Nem todo mundo tem alguém que se dispõe a... Muitos dos idosos estão fadados ou porque querem ou a viverem sozinhos. Isso. Nos prédios, que eu estava te relatando do meu, você deve conhecer N casos, né? Estou ensinando o Pai Nosso para o vigário, mas você conhece N casos. Como é que é, e como os condomínios, até onde eles têm que se preocupar com isso? A gente tem que ter, por exemplo, estava lendo esses dias, condomínios que já colocam a listinha de remédio na orientação para a convivência dentro do prédio. Meu Deus, é muito sério, né? Aí não dá. Aquela ideia do tipo, a gente tem que ter a chave do apartamento para poder, às vezes, fazer um socorro mais rápido. Eu tenho um vizinho meu, já de idade, em que ele já explodiu 2 panelas de pressão, já deixou uma torneira ligada, e ele insiste de que não precisa de ninguém. Não precisa, claro que não. E aí, Carol, como é que a gente adapta, por exemplo, um ambiente condominial para esse envelhecimento, para que as pessoas que estejam ali estejam seguras e vivam bem? A gente tem tecnologia para isso hoje também, né? Então, assim, veja bem, uma empresa de alarme monitorado, por exemplo, né? Eles têm acessos às nossas câmeras, por exemplo, né? E acesso a alarme. E aí tem alguns casos que até ficam com chave. Será que está na hora da gente começar a viabilizar esse tipo de coisa? Nós trabalhamos com uma tecnologia que é uma junção
da Estar Bem com a Cuide Me Care, que é um smartwatch como esse que você está usando, só que ele tem um aplicativo que aciona os filhos por alarme se acontecer alguma coisa. Aí ele tem aquela coisa de monitoramento do batimento Sim. cardíaco, tá? Se der alguma coisa, ele... Pum. Apita dos filhos. E nós montamos um produto. Ele pode ser também um chamado de socorro? Pode, Tipo, tem um botão SOS. Tem um botão SOS, faz GPS, né? Porque a gente escuta falar muito que se perdeu, nunca mais achou. Eu nunca tinha escutado isso. Então, aí tem esse botão SOS, faz os sinais vitais, batimento, né? E várias outras coisas. Tem um giroscópio que detecta a queda. E aí, se acontecer alguma coisa, ele aciona a rede familiar pelo aplicativo. E aí, com este produto da junção da Estar Bem com a Cuide Me Care, ele aciona a tua empresa também. Aciona a nossa empresa. E aí a gente liga, dentro desse pacote a gente pode adicionar visitas domiciliares da enfermagem, de uma cuidadora para passar de repente 2 tardes por semana com esse idoso, para ele se sentir um pouco menos sozinho, né? Vai, faz um café, come um bolo, de repente dá uma volta no condomínio, se não tem mais uma condição de mobilidade. Esse pessoal que trabalha contigo deve ser super bem treinado. Como é que é isso? Como é que você seleciona? Porque assim, trabalhar com idoso, você curte, né? Você fala, sentei lá na espera do consultório, conversei, tá, bem, tranquilo. Mas nem todo mundo é assim. Nem todo mundo. E assim, ó, a gente está levando em consideração também uma visita de 10 minutos que eu fiquei ali na recepção. Na espera. Agora, de repente, o idoso também não é nada fácil, né? Porque passar uma tarde chegar às 2 e sair às 6. Isso. Pode ser, né? A família que vai determinar isso tudo. Vamos passar um dia inteiro, por exemplo. Ou passar um dia inteiro, né? Aí eles que determinam. Agora, em relação ao condomínio, né? Tem que se utilizar dessas tecnologias, de repente, propor um casamento de ideias ali. Vamos usar a rede de apoio, a construção do Melhor em Casa, que é este produto que nós criamos, nessa junção das duas empresas, foi criado justamente para auxiliar e, de repente, ouvir o entorno e acionar a rede de apoio. Porque se eu tenho um vizinho, de repente, detectou que caiu, não precisa do filho sair lá de Marialva para vir olhar se ele caiu. A gente liga para Dona Maria, que é a vizinha, fala, Dona Maria, recebi uma notificação aqui, você pode dar uma olhadinha ali para mim? A senhora está em casa? Vai lá, bate na porta, vê se está tudo bem, às vezes não Você acha que um condomínio, por exemplo, independente de quantas famílias, né? Tem condomínios que tem milhares de pessoas, 2.000, 3.000 pessoas. O meu lá talvez não tenha, são 100 e poucas famílias. 500 pessoas, 400 pessoas, prédio, andares e tal. Aí sentar todo mundo e falar, moçada, seguinte, né? O playground está sendo pouco usado, a gente agora tem um pessoal de mais idade. E as pessoas criarem elas de forma espontânea uma rede de apoio. Sim, eu acho super. E terem, por exemplo, o treinamento que nem da tua empresa. Chegar lá e falar, vamos ouvir o pessoal, o que, é que pode ser feito. Vamos chamar a Carol aqui, a equipe dela, vamos ouvir no condomínio isso. E você ser, de certa forma, ou empresas como a sua, uma orientação para isso. A gente precisa começar a profissionalizar o negócio. Eu tenho certeza. Né? Porque a gente tem essas ideias maravilhosas, a gente às vezes até quer fazer alguma coisa, mas é sentar e ouvir. E de repente não é o síndico que tem que estar nessa conversa, né? É um profissional de fora, uma pessoa de fora para ouvir. Convidar alguém para trazer à tona essas demandas, né? Que são urgentes, que a gente já demorou demais para construir esse cenário, porque o Brasil está envelhecendo numa velocidade absurda. É mais ou menos assim, como se nós tivéssemos que ter, e temos que ter, é obrigatório ter treinamentos, né? Sim. Contra incêndio no condomínio. Isso. No como está primeiro socorro, eu tenho que também ter um treinamento para as pessoas, até para cuidar das pessoas da terceira idade, conviver com ela. Existia, há um tempo atrás, eu não sei nem se isso está ativo, o doutor Alexandre Kalash, que é um geriatra bem famoso do Brasil, ele era consultor da Bradesco Seguros, e dentro da Bradesco Seguros, ele criou um projeto que se chamava Porteiro Amigo do Idoso. Ele treinava os porteiros a atender certas demandas. Eu dei uma palestra agora, acho que faz 3 semanas ali no Secov, e, meu Deus, eu olhava para aqueles síndicos, eles me olhavam assim com uma ganância de saber mais, porque, meu Deus, cada história que eu contava... Tá falando da minha realidade, tá falando do prédio que eu administro, tá falando... Tá falando comigo, meu Deus, graças a Deus. Essa minha dor é isso que eu tô precisando. Então é necessário a gente criar algo que faça sentido para aquele determinado condomínio. São faixas etárias diferentes, existe uma convivência, existe mais. Vamos buscar quantos idosos, né? Se tem 100, 80 são idosos e os outros 20, para ser justo com todo mundo, né? Que o idoso que está andando de cadeira de roda merece entrar pela porta da frente também, não precisa entrar pela garagem, que eu escutei isso, por exemplo. Tá, agora você falou para mim, antes de eu entrar na entrevista com a Carol, a gente está caminhando mais para o final. Você falou assim, Ju, você percebeu a quantidade de pessoas com mais idade que estão trabalhando nos supermercados, que estão trabalhando nas empresas. A gente está na vida profissional mais tempo. A gente tende a ficar
mais tempo, né? A Carol profissional vai longe Super ainda avançada. e tá. Vai ser uma mulher da terceira idade cuidando de gente da terceira idade. A ideia fundamental é, Carol, essa vida profissional ativa faz bem. Você considera que essa população que envelhece e Uhum. continua trabalhando faz bem? E voltando à questão dos condomínios, a gente deveria considerar que nos condomínios nós devemos criar atividades, até mesmo atividades de artesanato, atividades profissionais para os idosos, criar lá dentro, no lugar do playground, criar uma oficina, por exemplo. Eu sou super a favor, desde que eles sejam ouvidos e que a gente não fique inventando É, coisas que, é nós já que dois é aqui idoso, gosta de fazer conversando. um Eu acho, crochê. acho que eles vão gostar de dar Eu uma odeio coisa. crochê. Qual a chance de eu ficar velho e gostar de crochê? Eu nunca consegui entender a lógica daquilo. Exato. Ponto de tricô e crochê, pra mim, não faz nenhum sentido. Não sei Minha como. sogra faz isso profissionalmente. Pois Ela tem é. 80 anos e está vivendo basicamente boa parte da renda dela de vender isso. Faz isso, tá vendo? Fez de hobby, hoje Só tem que isso até, é ela, ela né? tem até página no Instagram. Ai, que maravilhosa. Como é o nome dela? Rosalie. Então, Maria Rosalie. É Maria Rosalie. É dela, da Maria Rosalie. E os outros, o que querem fazer? Né? E a primeira pergunta, o que era? A gente deve criar ambientes para isso? A gente deve incentivar esse tipo de atividade? Eu tenho certeza que sim. E trazer alguém que possa acolher essas ideias, né? Avaliar realmente aquele espaço físico, porque cada condomínio é cada lugar é de uma forma. Né? Que nem uma coisa que eu pensava, olha, quando minha filha era pequena, meu bisotio que levava ela no parquinho. Falei, por que as pessoas não pensaram? Lógico que também não é obrigação do idoso, não é todo mundo que vai fazer isso, mas ele adorava levar ela no parquinho. Por que os parquinhos não ficavam no meio e a ATI ficava em volta, né? Falei que aí todo mundo fazia alguma coisa. E eles ficavam lá fazendo exercício e vendo isso. A netinha ali. Então, isso era uma coisa da minha cabeça, né? O jeito da Carol, mãe, pensar naquele determinado momento, mas talvez não fizesse sentido nenhum, que era mais uma obrigação para esse idoso, que ele também não tem essa obrigação, né? Os pais que cuidem dos seus filhos. Mas, enfim, a gente precisa realmente trazer à tona aí as ideias todas, o que Mas a foi gente bacana pode porque a fazer. sua filha criou um vínculo com ele. Super, com ele super. E se ele tivesse vivido mais, ela teria tido um vínculo mais profundo. Exatamente. E talvez fosse uma pessoa que também o ajudasse e colaborasse com ele. Com certeza, com certeza. E eu vejo, assim, a minha filha hoje, né? Por mais que ela não tenha essa conexão com a minha avó, ela sabe dar um braço para a pessoa apoiar. Entende? E eu vejo, assim, pessoas querendo ajudar. Eu vejo, meu namorado tem 50 anos. Ele foi ajudar minha avó a sair da cama outro dia, do sofá, deu a mão. Eu falei, mão, gente, que mão, pessoa. Não adianta nada dar a mão. Tem que dar o braço, tem que dar uma rede uma situação de apoio, né? E tal. Então a pessoa não aprendeu, não faz porque não aprendeu. Que é aquela que você fala, o treinamento que a gente tem que dar para as pessoas. Isso. Desde o se relacionar com a pessoa mais velha, conversar, como também ajudá-la a se levantar. Exatamente. Por exemplo, uma pessoa que tem Parkinson, né? Quando eu montei a empresa há 13 anos atrás, um idoso que tinha Parkinson travou uma vez no meio do estacionamento. O porteiro aqui na Avenida Tiradentes não conseguia sair de lá, não podia deixar. Desligou tudo. Meu Deus, é desesperador. O que eu faço? E agora? Quem que eu aciono? Como lidar quando você está vivendo com isso? Olha, diz que não pode deixar a portaria sozinha, né? Eu fui na palestra antes de mim, foi um outro pessoal falando sobre essas questões jurídicas. Falei, gente, mas e aí? Se a pessoa realmente precisa? Exato. Eu tenho que ser daqui. É uma questão. Cara, ele tá vital. travando o condomínio inteiro. Ele travou no meio do estacionamento. Tranca a portaria e vamos salvá-lo. Depois, quem quiser que espere lá fora, quem quiser sair que espere, quem quiser entrar que espere. Mesmo porque depois alguém ia reclamar que não ia conseguir nem entrar e nem sair, porque o velho tava lá Mas travado. aí deveríamos colocar o velho como prioridade. Eu penso que sim, né? Eu penso que sim. Se eu estivesse no lugar dele, acho que eu gostaria de ser levado como prioridade. Falta um pouco nessa sociedade da particularidade, indo para o final da nossa conversa, a ideia de um senso que a velhice, o envelhecer, é uma responsabilidade de todos nós. Primeiro porque todos nós vamos. No estatuto do idoso, todos né? nós vamos. Todos Mas, nós. ao mesmo tempo, também estão algumas pessoas envelhecendo à nossa volta. A gente tem que ser atento a isso. Exatamente. É olhar e oferecer ajuda, né? Porque também... às vezes eles não gostam de ser ajudados, né? Tem mais isso. Então, a gente precisa se colocar numa condição de suporte. Eu posso te ajudar. O senhor gostaria de ajuda? Né? Esses dias eu estava no estacionamento de um mercado. Não, mentira, numa festa de rua, assim, tipo Festa das Nações, e a roda da cadeira de roda estava travando, e a senhorinha que estava carregando era uma outra idosa carregando um idoso. E ela não estava conseguindo ver que era aquela roda. Eu falei, posso
arrumar a cadeira para a senhora? Ai, por favor. Aí eu fui lá, ajeitei, consegui andar. Então, se colocar na situação de respeito e perguntar se eu posso. Se eu puder, Respeito a ofereço. sua autonomia, mas me disponho a te Isso. ajudar. Me coloco à sua disposição. Exatamente. Para encerrar, qual é o maior prazer que você tem naquilo que você faz? Cara, eu amo o que eu faço, acho que eu não tenho nem. Essa parte dos treinamentos e de falar sobre isso, estar aqui hoje, por exemplo, e abrindo esse assunto para diversas pessoas, porque eu não tenho resposta para tudo, é só uma conversa, né? É Às vezes claro, a gente falou de muito mais ninguém pergunta do tem que resposta resposta. para tudo, né? Então, isso eu gosto muito e é um assunto que me encanta demais. Eu adoro o que eu faço e gosto de gente mais velha, né? Então, isso traz para mim desde a minha infância, então eu gosto demais do que eu faço. Fechando, você falou do Secov, a importância do Secov nesse teu trabalho, qual a importância? Cara, eu acho que é um casamento super bacana, sabe? Desde a primeira vez que eu conversei com o João ali, ele trouxe questões, ele estava passando por uma situação da mãe dele, e é o que eu digo. Antes, há 13 anos, quando eu montei a empresa, não era todo o núcleo familiar. Às vezes você conhecia um amigo de um amigo que tinha mãe dependente. Hoje, todas as famílias passam por uma situação de dependência de alguma forma, seja ela mais grave ou menos, e que dirá os condomínios, que a gente está falando de 100, 150 famílias. Então, por que que é importante? Porque simplesmente a gente tem que olhar para isso, como nós mesmos, né? É advogar em causa própria que se fala. Uhum. Então, eu vou ficar também velho. Será que tipo de tratamento que eu quero receber lá? Puxadinho da nossa conversa, que eu fiquei de te perguntar, Ah, eu estava conversando aqui com o João, que é nosso parceiro, amigo nosso, está aqui junto com a gente. Esse negócio que você tem de café com a morte, me explica esse negócio aí. o Café com a Morte, na verdade, ele começou na Inglaterra. É uma roda de conversa para falar sobre esse assunto. E por que que no Ah, Brasil... o papo do café é a morte. Exato. Tipo assim, Carol, o que, é que você acha da morte? Não exatamente a morte. A gente geralmente direciona um assunto, né? Aqui, esse café que a gente Aí faz, vai quem quiser, como é que é isso? vai quem quiser. A gente convida, a gente posta nas redes sociais e eu vou te falar. Eu trabalhei como Funciona mais gerente. ou menos assim, você coloca nas redes sociais que vai ter um café em tal lugar. Isso. Aí posta o link de inscrição, falar para você que não dura 2 horas. Tá tudo preenchido. Tudo Quantas bem. pessoas em média, Carol? Geralmente a gente abre aí, não é para muita gente, até umas 20, 25 pessoas. Desse último tinha um pouquinho mais que a gente fez lá no Mas Sazonal, tinha abriu mais gente. agora, daqui a pouquinho fechou. Já não Acabou, tem já mais. tem. Fica pra De próxima. tanta avidez que as pessoas têm para falar sobre esse assunto, porque Quem ninguém está vai? Quem preparado. vai, Carol? Como os meus outros 2 parceiros são da psicologia, tem muito aluno, né, de psicologia que gosta de frequentar, mas vão diversas pessoas. E o que eu acho interessante é que não é terapia, mas é terapêutico, né? Claro, pô, Então, imagino. traz uma possibilidade de acolhimento de alguém que tenha tido uma perda importante, né? E aí a pessoa se sente acolhida naquele momento para poder falar Então, sobre o por exemplo, assunto. vai desde pessoas, como você falou, psicólogos, ou Sim, gente interessada na temática, sim, como pessoa que está passando por um momento de de perda, luto. um luto, e ela quer conversar sobre É isso. isso. Tipo, eu calculo quando você perdeu seu tio, Uhum, avô, né? isso. É quando, de repente, eu perdi na época, eu lembro que fiquei muito triste com a morte do meu avô por parte de mãe, um cara que eu gostava muito. É mais ou menos isso, vamos conversar sobre isso. Exatamente. Eu, no primeiro café que eu fui depois da morte dele, foi bastante emocionante para mim, chorei Imagina. muito, né? Então é um espaço acolhedor. As pessoas não estão preparadas para ouvir sobre esse assunto. Quantas vezes a gente escuta, não vamos falar sobre esse assunto não, porque você já sofreu muito. E aquele momento de luto talvez seja importante as pessoas que estão ao meu entorno ouvir o que eu tenho para dizer. Às vezes eu só preciso falar, né? Claro. Porque tudo que eu vivo em conjunto, que eu não vivo esse luto sozinho, ele pesa menos. Então, se eu souber que eu tenho uma rede de apoio mínima que possa me ouvir de vez em quando, ou que eu traga à tona a minha história em relação àquela perda e que faça sentido para um outro, né? Cara, eu tenho que Importante. ficar quieto, porque tá acabando, mas eu vou te fazer uma última pergunta. Eu tenho que parar de te fazer pergunta, porque eu já passei história horário, eu já tô olhando até com raiva pra ninguém. Eu tô escutando o alarme aí mesmo. É o seguinte, simples. Você conversa com um monte de gente mais velha. Uhum. Você conversa com um monte de gente de mais idade. O que é muito, muito, muito bacana. Como é que eu vou te perguntar isso? Mas eles sabem que o tempo é curto. Sabem, claro. A Quando ampulheta a tá gente estava lá virada. com os nossos 15, 20, a Tinha jornada mais era vida para frente do que longa, a para gente, trás. nossa, né? Corria riscos, fazia planos. Sim, Eles sabem que tá chegando. tá chegando. Como é que funciona para eles isso, cara? Você que conversa tanto com eles, Sabe que é um que assunto estuda que a gente não toca muito nessa questão de finitude, né? É. Com os meus pacientes, não, mas com os cafés trazem muito isso, Isso. né? E
até quando a pessoa fica doente, você não sabe quando você vai ficar gripado? Sabe aquela sensação? Sim. Putz, acho que tá chegando uma gripe, hein? Mal-estar, Corpo tá. ruim. E a pessoa, quando tá morrendo, você acha que ela não sabe? Existe um livro que eu li, e foi um dos livros mais tocantes que eu já li sobre essa questão de finitude, chama Gestos Finais. Todas as pessoas, sem Exceção. tirar exceção, todas se despedem. Todas. Sem exceção. Ah, Carol, vai, vamos lá mais um pouquinho. Me explicar como assim as pessoas se despedem? Todas as pessoas se despedem. Eu perdi um personal trainer com 33 anos. Ele teve uma morte súbita. Ele deu aula para mim 3 horas da tarde. Ele foi num evento de um banco com a mãe dele, que era um jantar. Chegou em casa, escreveu um texto deste tamanho no Instagram, que não tinha nem era nem beira, se despedindo e morreu meia-noite. Enfim, ele não planejou aquilo. Não. Mas a gente sabe, a gente sente. E a gente tem ideia de quando uma doença grave está chegando. Então a gente tem consciência. Carol, é uma das conversas que eu já tive, não tô brincando não, muito legais, muito legais. Eu acho que a gente tinha combinado de conversar, e essa conversa com a Carol foi adiada um bocado, mas valeu esperar, muito bacana, acho que o seu tema é maravilhoso, você é uma pessoa com um trabalho fantástico, e obrigado pela parceria com a gente, obrigado por ter vindo. Espero que muitas pessoas escutem esse podcast de cabo a rabo, porque ele é muito bacana, teu trabalho é muito bacana. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, professor. Eu fico à disposição. Quantas conversas precisarem, vamos trazer o tema. A Carol me chama de professor, mas no fundo, nesse tema aqui, ela é a professora, né? E ela demonstrou para mim, eu acho uma coisa importante, a terceira idade está aí, muitos estão, todos nós estaremos um dia. Por isso ela deve ser um tema corrente, deve ser algo que nos preocupe. E vou voltar ao começo. O Brasil está envelhecendo a olhos vistos. Eu, testemunho ocular, como comentei aqui com a Carol, ela também. A gente olha para os lados, estão se multiplicando as pessoas com mais idade. Entre elas, daqui a algum tempo, nós mesmos. Estamos preparados para conviver com eles hoje? Ou preparados para ser um deles amanhã? Esse foi o tema do Secovcast. Até a próxima.